Olá, está começando o programa O Tempo de Deus. E o tema do programa de hoje é Deus, o especialista em causas perdidas. Nós vamos falar a respeito da história de Noemi, uma mulher que perdeu tudo aquilo que ela tinha de valioso. E Deus usou a nora dela, que decidiu não abandoná-la para mudar a vida dela. E Deus quer fazer o mesmo com você que está me assistindo. Quem sabe você também está passando por uma causa perdida. Quero que você saiba que Deus é o Deus do impossível. Ele vai tocar no seu coração através do programa de hoje, que está muito especial. Abra o teu coração, que Deus te abençoe. Um ótimo programa. Esse casal, queridos, eles fizeram o projeto de vida 2012, projeto de vida 2013, e Deus tem liberado grandes bênçãos na vida deste casal. Nós demos o testemunho alguns dias atrás, né? Muitas bênçãos têm acontecido, muitas bênçãos têm sido liberadas na vida deles. Eu me lembro que logo que eu assumi a igreja aqui em Lajado, este casal veio congregar conosco juntamente com o irmão Vinícius e Alone. E eu lembro que um dia, orando pelo Guilmar, eu olhei para ele e disse: em nome de Jesus, um dia tu não vai estar sozinho aqui na igreja, tu e a tua esposa apenas, mas tu vai ver a tua família sentada aqui dentro também. E ele tomou posse daquelas palavras, que a família dele também um dia estaria junto com ele aqui dentro. Ele disse: amém, pastor, eu recebo, em nome de Jesus. E participaram do projeto de vida, e uma das bênçãos que eles pediram foi, né, que Deus abençoasse, que liberasse a aposentadoria foi liberada, que Deus liberasse, Deus abençoasse, que eles queriam ter um carro para poder vir na igreja, para poder trabalhar para o Senhor. Deus deu carro para eles. Vamos dando glória a Deus aí, meu irmão. Né? O filho também estava com idade de ir para o quartel, né? E eles falaram: Senhor, nós não queremos que nosso bebê vá para o quartel. Deus liberou, e o filho também foi liberado de ir para o quartel. E tantas bênçãos foram acontecendo, curas na família, salvação. Eu quero que fique de pé aqui. Quantos familiares do Guilmar e da Ira estão hoje no culto? Ficam de pé. Só os familiares deles ficam de pé, vamos ver. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Olha só. Amém? Isso que alguns estão faltando hoje, né? Tem mais, né? Tem muito mais que estão conosco aí. Então Deus começou a cumprir as promessas na vida deste casal. E, amados, Deus começou a colocar no nosso coração, eu e o irmão Marino, que é o diretor dos diáconos, nós começamos a orar para que Deus levantasse mais pessoas para trabalhar na obra dele. E eu não sabia, amado, que este casal tinha colocado, um dos pedidos do projeto de vida deste casal, é que eles queriam trabalhar na obra de Deus. Amém? Um dos pedidos do projeto de vida é que eles queriam trabalhar na obra do Senhor. E nós começamos a orar por eles, o irmão Marino começou a orar, eles começaram a orar, né? Que eles são filhos na fé do irmão Vinícius e da irmã Alone, né? Então eles são discipulados por eles, são pessoas que orientam, que oram por eles. E um dia, né, a Alone e Vinícius olharam para eles: um dia vocês vão ser diáconos também, um dia vocês vão trabalhar na obra, vão se preparando para isso, né? E eles, com toda a humildade, começaram a orar a Deus. E sabe o que aconteceu, amados? Por 2 madrugadas seguidas, Deus me acordou com a imagem, com o rostinho deles na minha frente, para mim orar, e o Senhor me dizendo que era para colocar eles para trabalhar no diaconato desta igreja. 2 madrugadas seguidas, o Senhor confirmando no meu coração como pastor da igreja, no coração do irmão Marino como diretor dos diáconos, e nós colocamos eles para serem provados, né? Porque todo mundo tem que passar pela prova primeiro. E para honra e glória do Senhor, hoje é a primeira santa ceia deste casal como diáconos desta igreja. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Ruth, no capítulo 1, diz assim: e aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um varão de Belém de Judá foi peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e 2 filhos deles. O nome daquele varão era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quirion, efrateus de Belém de Judá.
E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra, Rute. E habitaram ali uns 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim desamparada a mulher de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com suas noras e retornou dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhe dar pão. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado, e com ela as suas 2 noras, e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use de misericórdia para convosco, como usaste vós com os mortos e comigo. Que o Senhor lhes conceda que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as elas levantaram a sua voz e choraram. E lhe disseram: certamente nós voltaremos contigo ao teu povo. E Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que motivo teríeis que ir comigo? Tenho ainda mais filhos no ventre que possam ser seus maridos? Voltai, minhas filhas, e ide-vos embora, que eu já sou velha, para ter outra vez marido. Embora dissesse eu, esperança tenho, e esta noite estivesse com varão, e ainda desse à luz filhos, vós os esperaríeis até que viessem a ser grandes? Ficaríeis vós sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas, que maior amargura tenho eu do que a vós mesmas, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mas elas, levantando outra vez a sua voz, choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Rute ficou com ela. E ela disse: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Volta também tu atrás dela. E Rute respondeu: não me rogues que te deixe, e que não venha seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. E vendo Noemi que estava tão resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém, e aconteceu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? E ela lhes respondia: não me chamem Noemi, e sim me chamem Mara, porque em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar o Senhor. Por que me chamareis Noemi, já que o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi e Rute a Moabita, sua nora, com ela, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Coloca a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta noite, cada testemunho, cada louvor, cada oração, cada palavra, Pai. Mas pedimos que o Senhor continue falando conosco agora também através da tua palavra. Ó Deus, que sejam poucas, mas que sejam palavras construtivas, palavras reveladas, palavras, ó Deus, direto do teu coração, para o coração do teu povo. Em nome de Jesus, se conosco, abre os ouvidos, abre o coração do teu povo que está aqui. Olhe para cada pai de família, para cada mãe de família que está aqui, Senhor, e transforma a história deste povo, porque o Senhor é o especialista em transformar, ó Deus, as causas perdidas. O Senhor Deus é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Por favor, querido, fique à vontade. Amados, a nossa história começa hoje, através da vida deste casal. Deixa a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo. Este casal, Elimeleque e sua mulher Noemi. Elimeleque e Noemi, eles eram de Belém de Judá. Elimeleque significa meu Deus é rei. O significado do nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E o significado do nome Noemi significa minha agradável. Diga glória a Deus.
Eles eram um casal que habitava em Belém. O significado de Belém é casa do pão. Mas o povo de Israel, o povo de Belém, havia pecado contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. E o povo que começou a se corromper, começou também a colher a ira de Deus sobre a sua vida. Começou a colher os momentos de fome, os momentos de tribulação. E este casal optou, escolheu por sair da terra onde eles estavam e foram acampar, foram ir para uma terra distante, uma terra chamada Moabe, que ficava no território dos Moabitas. Os Moabitas, esses que eram um povo cujo Deus havia reprovado. Os Moabitas eram um povo idólatra, um povo que tinha muitos ídolos, não serviam ao Deus de Israel. Deus havia rejeitado o povo de Moabe. E esse casal de Belém, Elimeleque e Noemi foram se refugiar lá nos campos de Moabe, porque lá havia prosperidade. Deixaram um lugar abençoado, deixaram o lugar onde eles estavam, porque lá o Senhor estava corrigindo o povo, para chegar no lugar de idolatria, porque lá havia prosperidade. Eu digo para você, querido, que está aqui, que é melhor estar com fome e pertencer ao Senhor, como fez o povo de Israel que ficou lá. É melhor ficar em Israel do que estar no lugar de prosperidade, e esse lugar ser cheio de idolatria e de podridão, como era Moabe. É melhor ficar e receber ali o castigo de Deus, pagar o preço, e depois, por fim, receber a misericórdia e a graça do Senhor, do que aquilo que este casal escolheu fazer, Elimeleque e Noemi. E a palavra nos diz que eles foram para viver naquele lugar, e lá, juntamente com os seus 2 filhos, que eram chamados Malom e Quilion, viveram algum tempo lá para ver, né, se aquele período de fome passasse. Mas a ira de Deus veio contra Elimeleque e ele veio a falecer. E os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. O segundo erro do casal. O primeiro erro foi, no meio da tribulação, fugir do lugar que Deus havia chamado eles. O primeiro erro deste casal, Elimeleque e Noemi, foi fugir de Belém, foi fugir de Israel. Belém significa casa do pão. Eu vou dizer uma coisa para você, amado. Ainda que em Belém não tivesse o pão, o alimento carnal, Belém é o lugar onde o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus, o Deus de Israel, Ele habita, onde habita a vida do Senhor para sempre. Então, ainda que você hoje, querido, esteja passando por um momento de adversidade, quem sabe na tua vida financeira, permaneça no lugar onde Deus te chamou, fica firme com o Senhor, amém? Permaneça firme em Jerusalém, ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder, meu irmão. Amém? A palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele povo começou a passar por necessidade. Elimeleque e Noemi passaram por necessidades e ouviram falar que os moabitas tinham um campo próspero. Mas os moabitas eram idólatras. Os moabitas muitas vezes faziam até mesmo sacrifícios humanos. Sacrificavam, né, seres humanos. E lá naquele meio daquele povo foram se abrigar. Meu querido, o que você faz